Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de ações de engajamento do consumidor. Eu sou a professora Luísa Maria Sarabia Cavenaghi, sou formada em marketing, sou formada em administração, tenho pós em planejamento e gerenciamento estratégico e mestrado em administração. É um prazer estar com você, trabalhando essa disciplina tão importante de ações de engajamento do consumidor. O tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o comportamento do consumidor em ambientes digitais. Então, gente, nós vamos trabalhar uma disciplina de ações de engajamento do consumidor. E eu gostaria, desde já, de aproveitar esse gancho e chamar você também para esse engajamento, chamar você para participar da aula, para interagir, para enviar suas dúvidas, os seus comentários, as suas contribuições. Essa disciplina é uma disciplina que ela vai trabalhar, você deve ter visto no seu livro didático, que ela tem, na primeira unidade, ela vai trabalhar nesse contexto do ambiente digital, falando do engajamento, e nós temos muitos termos técnicos, temos muitos conceitos e que eu vou, durante a aula, que a gente for trabalhando, que a gente for explicando, eu vou também traduzindo alguns desses conceitos que você tem lá no livro didático. Então, preciso de você aqui, juntinho comigo, prestando bastante atenção, né, participando, mandando as suas dúvidas, porque nós vamos trabalhar nessa unidade com o conteúdo aí nos ambientes digitais. Depois vocês vão ter uma aula que vai ser com a professora Luana sobre direito digital. A segunda aula vai ser sobre direito digital, então, como é da área do direito, uma área mais específica, vai ser trabalhada pela professora Luana. E depois nós vamos trabalhar também com crises, vamos falar do gerenciamento de crise, tá? Então é muito importante, né, que você participe da aula, que você faça as atividades, participe do fórum, mande as suas dúvidas, tá? Então eu estou aqui para você mandar a sua contribuição, as suas dúvidas, o que você precisar, tá bem? Então, em relação à nossa disciplina, a gente vai falar das estratégias de comunicação, vamos falar do posicionamento, do relacionamento com o consumidor, da gestão, do growth path da marca, que é o caminho de crescimento, tá? Tradução do growth path, que é o caminho de crescimento da marca, que devem ser considerados os pontos de contato da jornada de compra desse consumidor, ou seja, a concepção omnichannel da marca. O que é o omnichannel? É a estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais, com o objetivo de estreitar a relação do on e do off, ou seja, né, da convergência entre o virtual e o físico, todos os canais conectados nesta visão do omnichannel. A integração de todos os pontos de contato com o cliente é um desafio para a área de marketing. A gente vive nesse desafio. A complexidade do contexto mercadológico, ela vai endereçar desafios a todas as áreas organizacionais. Então, todas as áreas precisam atuar em conjunto. E o ponto de convergência estratégico dessas áreas, ele pode ser definido como traduzido, né, como um framework que é as melhores práticas, né, orientado ao sucesso do cliente, procurar as melhores práticas. Então, para atuar sobre a perspectiva Customer Oriented, que é a orientação ao consumidor, a marca deve levar em conta os hábitos de consumo, o comportamento observado na internet, mas também enxergar os espaços de comunicação
não mediada, nas quais o cliente ele está imerso, bem como os canais de interação offline da marca. Então, uma pessoa consumidora, ela vai poder visitar, no caso, uma loja física, mas ela vai visitar essa loja física com o celular, com um smartphone na mão. Então, ela vai visitar essa loja física, ela vai interagir, de repente ela está lá para tirar algumas dúvidas, a respeito do produto. Ela vai procurar saciar toda a necessidade que ela tem de tirar essa dúvida no ambiente presencial. Então, fazer essa conexão, né, esse omnichannel que a gente falou, de conseguir ter essa convergência tanto do online como do offline, conseguir convergir, conseguir atender bem esse cliente em todos os canais que ele escolher, em todos os âmbitos que ele escolher, oferecer o melhor atendimento, oferecer a melhor oferta, a melhor resolução do seu problema, ok? Falando de engajamento, da importância do engajamento. Será que é fácil engajar o cliente hoje no ambiente digital? Conseguir esse engajamento e, a partir desse engajamento, conseguir converter o cliente, conseguir converter leads em possíveis clientes, com tantas ofertas, né, que existem dentro desse âmbito digital, não é fácil, né? A gente precisa ter muitas estratégias e procurar conhecer muito bem esse cliente. Então, em relação ao engajamento, a gente precisa entender, né, que o engajamento tem como objetivo informar, educar, entreter e criar empatia. Gente, empatia, essa palavra é muito importante. Muito importante não só pensando no marketing, mas pensando na nossa vida, né? A gente precisa ter empatia para tudo, para que a gente consiga conviver bem em sociedade. E com o cliente não é diferente. Ter empatia é conseguir se colocar no lugar do cliente. Como o cliente está vendo a minha oferta? Como o cliente está vendo o meu produto? Então, ter essa empatia, se colocar no lugar. Continuando, perpetuando o vínculo cognitivo de confiança na marca, para que o cliente continue confiando na marca. Não é só conquistar e depois não manter esse vínculo. Atrair a atenção do prospect ou cliente, para então trabalhar com uma relação de confiança, trabalhar com um vínculo afetivo entre marca e pessoas. Então, hoje não se trata apenas de vender produtos ou de oferecer serviços, mas de conseguir ter esse vínculo emocional, conseguir com que o cliente tenha esse engajamento com a marca de forma afetiva. Então, isso cada vez mais é uma tendência no relacionamento entre cliente e marca, principalmente dentro do âmbito digital. Continuando. Campanhas de marketing, estratégias de conteúdo, estratégias de marketing de relacionamento nas mídias sociais, mobile marketing, entre outros métodos, eles podem ser utilizados para criar um relacionamento profundo com o cliente, no intuito de conseguir a fidelidade, de conseguir a lealdade desse cliente. Então, a gente procura um patamar de maior sofisticação do relacionamento entre marca e cliente. Clientes engajados, eles vão interagir com a marca.
fazendo com que os algoritmos da internet, das redes sociais, os bots que a gente ouve, né, dessa forma, que é a versão encurtada de robô, né, para robô, os bots de buscadores vão ampliar o alcance da mensagem para mais pessoas. E a gente vai ter, então, um ganho de experiência, de visibilidade, né, que vai resultar desse engajamento de interagentes. E isso só é possível por meio da lógica de redes, a lógica de redes cujos nós de interação, eles vão servir de motores propulsores para divulgar mensagens comuns a marcas e indivíduos. Então, a gente tem nas relações, a gente tem nesse emaranhado de redes que a gente está vendo, a gente vai ter aí tantos clientes nesse âmbito digital envolvidos aí com as mais diversas marcas, as mais diversas ofertas, e nesse âmbito aqui a gente vai ter os clientes interagindo entre si, buscando informações com outros clientes. Então, a gente tem cada vez mais essa busca por aprovação, por recomendações que não partem apenas, né, do controle que você vai ter do site da sua empresa ou das redes sociais, do que os clientes vão conversar com a sua empresa, mas entre si, como eles vão se relacionar, né? Como vai ser essa interação e o que estão falando a respeito da sua marca. Você precisa saber o que está sendo dito da sua marca, quais são as recomendações, quais são as objeções, né? O que estão falando bem, o que pode melhorar. Então, tudo isso faz parte desse ambiente de redes que a gente está conectado, que as empresas estão conectadas, que as marcas estão conectadas. Sejam elas empresas virtuais ou empresas físicas, ou híbridas, que tem a empresa física e também estão no virtual. De qualquer forma, mesmo que você seja uma empresa física, que você não tenha a sua marca no ambiente virtual, os consumidores da sua marca, eles podem falar da sua marca no âmbito virtual. Podem falar bem, podem falar mal. Então, a empresa precisa entender e precisa estar conectada com todas essas conversas, com todo esse relacionamento para que ela consiga engajar com o seu cliente. Porque os clientes estão lá e estão interagindo entre si, estão falando. E é importante que você conheça e entenda o que está sendo dito para que você consiga ter a melhor estratégia de engajamento, ok? Falando desse comportamento do consumidor no âmbito digital. Bom, no ambiente virtual, a marca, ela pode capturar, organizar, extrair insights para uma atuação mais assertiva e consistente no mercado. Ela precisa, para isso, extrair inteligência. A marca, ela pode clusterizar diferentes grupos de clientes para filtrar os dados capturados. Então, a marca, ela vai buscar um posicionamento e a comunicação que podem ser retroalimentados com o feedback do cliente. Então, a partir do feedback do meu cliente, a partir dessa comunicação, que ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla, que eu vou ter o feedback do meu cliente para eu retroalimentar as minhas estratégias,
para eu entender se está tendo engajamento, se não está, onde eu falhei, né, para que eu possa melhorar. E aí a gente tem a metodologia, por exemplo, da escuta social, que é o monitoramento de postagem e interação vinculada a determinada marca na internet. E aqui a gente também tem a etnografia, que é o ramo da etnografia que vai buscar analisar o comportamento social na internet, tá? Então, a etnografia vai analisar esse comportamento. E para engajar o cliente, é preciso conhecer o seu comportamento, como ele se comporta. Quanto mais aderente for a proposta de valor da marca frente aos anseios do mercado, maior o Product Market Fit. O que é esse Product Market Fit? É o ajuste do produto ao mercado, é alinhar, é ajustar esse produto aos anseios do mercado. E aí a probabilidade de sucesso é muito maior. A marca e o cliente, elas se influenciam mutuamente. Esse feedback que a marca tem do cliente, que vai retroalimentar e vai trazer para ela informações importantes a respeito daquilo que o seu público-alvo, daquilo que a sua persona espera da marca, vai ajustando aquele produto, ajustando aquela proposta àquilo que o mercado, aquilo que o seu cliente está esperando. Falamos de persona, né? A persona de compra. Hoje se fala muito em persona, principalmente no âmbito digital. Então, como que a gente vai perceber essa persona e qual a importância, né, de conhecer as gerações, de compreender as diferentes gerações que a gente tem, para que a gente consiga entender a sua persona. Qual é a sua persona? Aqui a gente está vendo, né, os baby boomers, que a gente vê que é um público de 1945 a 1963. Vão ser abordagens diferentes, vão ser anseios diferentes. Claro que esse grupo, a gente vê aqui, também já está se familiarizando com o ambiente virtual, também está usando já de algumas redes sociais, está aprendendo a utilizar, né, e a se relacionar nesse âmbito. Mas são gerações diferentes. Depois nós temos aqui a geração X, né, 1964 a 1980, os milênios, né, que vai ali até 2007. Depois nós temos a geração Z, né, que já são aí os nativos digitais, a geração alfa, e aí vai, né? Nós temos já hoje os centênios, né, chamados centênios também. E por que é importante a gente compreender as gerações, né? Qual a importância disso? Vamos ver? Bom, o estudo das gerações, ele vai interessar aos líderes da alta administração da empresa e também aos heads de marketing, aos responsáveis, aos cabeças de marketing que precisam aproximar o discurso da marca aos moldes mentais da geração que a persona de compra está inserida. Então, desenhar essa persona de compra, né? Quanto mais informação a marca aprender sobre a persona de compra, mais chances de gerar valor para o seu cliente. Então, se você está trabalhando com um produto que é voltado para a geração Z, por exemplo, você precisa conhecer essa geração, conhecer quais são seus hábitos, conhecer qual é a comunidade que ela faz parte, quais são os seus anseios.
quais são os desafios. Então, é muito importante, sim, compreender essas gerações para que você também possa desenhar essa persona da marca. E aí a gente tem essa persona que é um desdobramento de público-alvo que vai buscar humanizar a figura do cliente para os colaboradores da empresa, trazendo características específicas que buscam individualizar e, ao mesmo tempo, sintetizar o perfil do cliente ideal da marca. Então, aqui a gente vai caracterizar essa persona, trazendo aí um perfil mais palpável, mais visível. Vou dar um nome para essa persona, vou dizer, né, essa persona, ela é solteira, tem tantos anos, ela tem hábitos, né, X, ela se relaciona aí na comunidade e prefere tal rede social. Então, eu vou definindo, eu vou desenhando essa persona para que eu possa descobrir aí qual é, né, a melhor oferta que eu tenho que oferecer para essa persona, adequada a essa persona da marca. E aí a gente tem o cliente ideal. O que é o cliente ideal? É o perfil de cliente que, na linha do tempo, traz maiores margens de lucro para o negócio. Então, a relação de custo de atração e manutenção frente ao ticket gasto, frente àquilo que a empresa, né, investiu, ou seja, são clientes mais atrativos para sustentabilidade do seu negócio, né? O cliente ideal é aquele cliente mais atrativo, é aquele cliente que ele vai trazer sustentabilidade nessa relação, né? Que aquilo que você está investindo, que esse engajamento que você está investindo está dando resultado, está convertendo isso em vendas para a sua empresa. E como funciona o processo de compra, para a gente compreender esse processo? Bom, a gente vai ter influências nesse processo de compra. Essas influências, elas podem ser culturais, sociais, emocionais. Então, aqui na cultura vai envolver valores, vão envolver crenças, costumes, preferências. No social, o grupo social ao qual ele faz parte, o status social, o quanto é importante para ele esse status. No emocional, a personalidade que faz parte de cada um, né? A motivação, o que motiva essa persona, a atitude, como ele age, como ele intervém nas situações. E aí a gente vai ter esse processo de compra, que ele começa com o reconhecimento da necessidade. Qual é o problema desse cliente? Problema no sentido, é utilizado também hoje muito o termo dor, resolver as dores do cliente. Então, o reconhecimento primeiro da necessidade nesse processo de compra. O cliente reconhece uma necessidade, ele vai buscar informações. Quando ele parte para essa busca de informações, vai acontecer esse engajamento com a marca. Ele vai procurar ali informações das mais diversas que a gente encontra na internet, né? Então, e vai filtrar isso. Então, de tudo aquilo que ele recebe de mensagem, de oferta, de informação, o que vai chamar a atenção, o que vai engajar? É isso que a gente está falando, de como fazer esse engajamento dentro desse processo. E aí, depois, né, dessa busca de informações, ele vai fazer o filtro, ele vai avaliar as alternativas. E aí, essa avaliação
da alternativa vai se tornar uma decisão de compra. Eu decido por qual produto eu vou comprar. Ah, e daí para por aqui? Comprou o produto, acabou? Não, aí vem o comportamento pós-compra. E esse é muito importante para a empresa. É claro que todas as empresas querem fidelizar o cliente, querem que esse cliente volte a comprar novamente, querem que esse cliente continue engajado com a sua marca, e para isso ele precisa ter a melhor experiência. E para isso a gente precisa fazer essa análise do comportamento pós-compra. A empresa precisa procurar compreender como se deu esse processo para o cliente, né? Entrando aí na empatia. Como ele viu todo esse processo, que ele tem de opinião hoje, após ter passado por esse processo de compra, qual a opinião dele em relação à sua marca. Então, isso é muito importante. E aí a gente vai ter, voltando lá, a gente vai ter esse termo aqui tão importante hoje, que é o Brand Advocacy, que é um termo usado para descrever o conjunto de ações que clientes leais executam para promover a marca a outros clientes e prospects também. Da perspectiva de mediação tecnológica, a lógica de rede promove a exponencialidade de conversações online, como a gente viu lá naquela figura que a professora transitou lá, de todas aquelas pessoas, de todas aquelas redes, de todos aqueles nós que são formados ali, dessas relações que se dão entre os clientes, dessas conversações, daquilo que é dito a respeito da marca. Continuando lá, e aí a gente vai ter então essa exponencialidade de conversações online na promoção de produtos e serviços, em especial quando executada por uma comunidade de clientes que vão advogar a favor da marca propriamente dita. Então, vão advogar. O que é advogar? Vão defender a marca, não simplesmente falar, não simplesmente comprar, mas vão defender essa marca, porque entenderam e tiveram um engajamento com o propósito dessa marca, né? A marca, para conseguir chegar a esse nível, a gente vai ver que ela precisa de trazer não só um produto, um serviço, mas um propósito que faça sentido para o público, que faça sentido para aquele cliente. E aí, a gente está falando de conversações em rede, que são trocas sociais, que constroem conversações públicas, coletivas, síncronas e assíncronas, né? Ou seja, aquelas que acontecem dentro do mesmo momento. Então, eu estou aqui, eu estou ao vivo aqui, esperando a sua contribuição numa comunicação síncrona, né? Você pode enviar aqui a sua contribuição e eu vou responder. E pode ser assíncrona. Por exemplo, o WhatsApp. Quando você utiliza o WhatsApp, não necessariamente a pessoa tem que responder no mesmo momento. Hoje a gente está com essa pressa, com essa urgência, né? A gente manda uma mensagem ali no WhatsApp e já quer ser respondido no mesmo momento. Mas é o e-mail, né? O e-mail, mais ainda, né? Quando a gente envia um e-mail, ele vai ser respondido no momento que for mais ideal para aquela pessoa que recebeu o e-mail. Não necessariamente ele vai responder no mesmo momento, não vai estar disponível para responder naquela hora que você enviou. Continuando lá. Então, essas conversações síncronas e assíncronas que permeiam grupos e sistemas diferentes, que migram, espalham-se e semeiam novos comportamentos. Então, essas
trocas todas que a gente viu. E isso não vai se limitar ao âmbito digital. Há espaços em que as marcas elas não conseguem prestar o follow-up, que é o acompanhamento de uma oferta, de algo que foi realizado. Então, você muitas vezes não vai conseguir acompanhar uma roda de amigos, a sua empresa não vai conseguir acompanhar uma conversa entre amigos presencialmente, conversas familiares. E essas trocas também contribuem para perpetuar uma percepção positiva ou negativa que uma parcela do público pode levar aos seus círculos sociais imediatos. Então, entende a complexidade de todas essas relações, né, e o quanto que é preciso engajar para compreender esse público, para compreender o que está sendo dito da sua marca, para que você consiga oferecer a melhor oferta e que o cliente, né, tenha essa experiência de compra com a sua marca e que ele possa um dia chegar a advogar a favor, né, que ele possa ser um defensor da sua marca, porque isso é muito importante hoje, conseguir, né, além de clientes fiéis, conseguir advogados da marca, que vão defender a sua marca, que vão levantar a bandeira da sua marca no âmbito digital e que vai se divulgar, né, de maneira exponencial. Porque no meio digital a gente sabe que isso vai acontecer aí numa proporção muito maior. Agora eu trouxe aqui uma atividade proposta aqui para a gente resolver. O Jorel, ele é o head de marketing de uma startup dedicada a marketing de afiliados, que atua na região sudeste do país. Então, a gente tem uma forte tendência já ao brand advocacy no portfólio de clientes atual. E as taxas de conversão, elas são altas devido à percepção de valor entregue do ponto de vista dos clientes existentes. Então, quer dizer que do ponto de vista, né, a comunicação aqui, ela considera as características e a realidade da persona dessa região, da região sudeste, em que o Joruel, ele é o head de marketing. Dentro de um cenário digital, quais seriam a possibilidade, as possíveis ações que poderiam gerar interesse no novo público, porque ele está querendo estender, né, o negócio para outras regiões. Então, quais seriam as possíveis ações que poderiam gerar interesse no novo público a partir da percepção de valor dos clientes existentes? Então, a gente tem como tarefa escrever uma pauta para a reunião de kick-off com a empresa de Jorel. Então, como que vai se dar a resolução e quais são as sugestões de pauta que a gente tem? Então, racional, né, pensando aí de maneira racional para o desenvolvimento de novos negócios, a gente tem possíveis estratégias de expansão no recorte geográfico pretendido. Então, aqui a gente vai usar todo o know-how da consultoria acerca daquela região. Então, já vou chegar naquela região conhecendo a região. Oportunidade de capitalizar o brand advocacy existente. Então, eu vou utilizar. Como que eu vou utilizar? Por meio de depoimento no site. Eu posso usar, né, um cliente da região sudeste, que já é um cliente conquistado, é um cliente que já é um advogado ali da marca, para dar um depoimento. Para ser visto naquela região onde eles querem, né, expandir o negócio. Continuando lá.
Então, eu tenho campanhas que eu posso fazer de anúncios no Instagram, parcerias estratégicas para vendas B2B, plataformas com forte presença na região, listar as contribuições de todos os presentes na reunião sobre a perspectiva do Customer Oriented, que é essa perspectiva é uma orientação voltada para o cliente. Toda a orientação que eu tenho que ter voltada para a persona, voltada para o cliente daquela região. Continuando lá, como um ponto de convergência das áreas de tecnologia, marketing, comercial da startup e, com isso, a priorização de testes pode ser mais assertiva. Então, resolvemos aí a atividade do Joriel. Agora vamos para o nosso momento de interação. Você pode mandar suas dúvidas, pode mandar suas contribuições e eu tenho também uma pergunta. Satisfazer o cliente é o mesmo que fidelizar? É sinônimo de fidelizar? Manda para mim a sua contribuição, eu volto já.
o satisfazer o cliente é o mesmo que é sinônimo? Vamos voltar lá na questão? Será que satisfazer o cliente é o mesmo que fidelizar o cliente? O que vocês acham? Gente, já deve ter acontecido com você, acontece comigo. Não necessariamente, às vezes a gente gosta de um produto, às vezes a gente ficou satisfeito com aquela marca, mas a gente não volta a comprar. Então, somente satisfazer o cliente não é sinônimo de fidelizar. Não quer dizer que aquele cliente ele vai continuar fiel à sua marca. Por quê? Porque a gente tem muitas ofertas hoje, a gente tem muitas opções. É por isso que a marca, que a empresa, ela precisa ter esse engajamento, não só até o momento do cliente fazer a compra, mas acompanhando sempre essa relação, essa comunicação com o cliente. Teve uma dúvida em relação ao brand persona e a gente vai falar, tá? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso agora no decorrer já da nossa aula, tá? Se ainda tiver alguma dúvida, você manda que a gente vai responder também, ok? Gente, nós vamos falar agora de 3 termos, tá? Que a gente vai explicar, que é o CLV, CAC e CDM, tá? Então, o que são cada um deles? O Customer Lifetime Value, que é o CLV, o que quer dizer esse termo? É uma métrica que atesta o custo de atração de novos clientes frente ao estabelecimento de relacionamento de longo prazo, que as marcas podem fomentar junto à carteira de clientes atrelados à persona que apresenta a maior margem de contribuição, pensando em lucro. Então, ela vai medir o lucro frente ao relacionamento com o cliente, vai confrontar o custo de atração e conversão de novos clientes com o lucro que ela já tem extraído do relacionamento do cliente a longo prazo. Então, a gente sabe que conquistar um novo cliente custa muito mais do que manter um cliente que você já tem, desde que seja um cliente rentável, né? Que é disso que a gente está falando, um cliente que realmente ele vai trazer esse retorno na compra, ele realmente vai ser um cliente que vale a pena continuar investindo, tá? E aí a gente tem também o CAC, que é o coeficiente de ação de compra. É a ação de compra dividida pela consciência espontânea, cuja mensuração busca compreender a eficiência em converter consciência em efetivamente compra. Então, a gente vai ter aqui não só, né, a gente vai mensurar a eficácia em converter essa consciência que o cliente já teve do engajamento com a marca numa compra efetiva. E o coeficiente de defesa da marca? É a divisão da defesa espontânea pela consciência espontânea, que vai buscar converter consciência, mas em defesa. Então, do que a gente está falando aqui? Da questão do brand advocacy, do advogado da marca, converter esse cliente em um advogado da marca. E aí, a gente vai ter uma cultura que precisa estar orientada, uma cultura orientada de dados, que é um grande desafio para as empresas de todos os portes. Dados segmentados para diferentes campanhas podem representar aumentos significativos com relação à assertividade e ao retorno sobre o investimento. Então, as empresas precisam classificar os clientes sobre métrica. A gente tem o RFM, que é o Recency, Frequency e Monetary Value, que quer dizer aqui, né, a data de compra mais recente, a frequência de compra daquele cliente e o quanto que
ele trouxe de valor monetário para a empresa. Então, são as métricas, são as medidas que são muito importantes e que precisam ser feitas nesse âmbito digital, porque senão a marca ela vai investir e muitas vezes ela está investindo, está gastando dinheiro e não está tendo essa conversão. Não está tendo essa conversão em vendas e não está tendo também, muitas vezes converte, mas não tem o lucro que ela investiu naqueles clientes. Então, é preciso ter essas métricas e saber usar também essas métricas adequadamente. Em relação, né, à comunicação e ao brand persona. A brand persona é o conjunto de atributos de personificação de uma marca. Um dos delineadores de personalidade refere-se ao conjunto de guidelines de linguagem. O que isso quer dizer? São as diretrizes. Esse guideline são as diretrizes usadas dentro da linguagem para reforçar a imagem e a reputação que a marca quer firmar na mente dos consumidores em todos os pontos de contato. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de empresas que conseguem criar esse brand persona. Por exemplo, a Lu do Magalu é um exemplo que ela realmente conseguiu engajar a marca, conseguiu trazer esse tom que ela tem, esse tom de voz educada, confiável, que humaniza a marca. Por que é importante esse brand persona? Porque ele vai humanizar a marca, vai tornar a marca mais real, né? Através dessa pessoa, né, dessa Lu do Magalu, ela torna a marca do Magazine Luiza mais real, mais humana. E a gente falou no início da aula da importância desse engajamento humano, desse engajamento emocional com a marca. Se a gente pensar, né, as pessoas, quando a marca consegue ter essa relação, né, com as pessoas, eles querem ter esse engajamento, eles querem ter essa comunicação com a marca. Então, por exemplo, a Netflix, quando ela faz postagens a respeito de um filme, a respeito de uma série, se você for ver os comentários, a comunicação que tem ali com o cliente ele está buscando esse engajamento com a marca no sentido muito mais de um propósito da marca, de se identificar com essa marca, do que simplesmente ir lá e ver a respeito de algum filme novo ou de uma série nova. Então, empresas que conseguem fazer isso vão ter esse engajamento e vão conseguir trazer esse cliente não só como um cliente fidelizado, mas como um advogado da marca. E a gente tem também o Brand Voice. O Brand Voice, ele traz a contribuição acerca da construção textual que vai identificar o tom de voz e a personalidade da marca em aspectos ligados ao UX Writing. O que é esse UX Writing? Ele vai se referir a tudo que for escrito, né, que diz referência à escrita, para garantir a melhor experiência para o cliente em sua jornada de interação com a marca. Então, a importância, né, desse Brand Voice, que é trabalhar aí com princípios de clareza, deixar muito claro, né? Não usar termos muito complicados, não usar ali uma comunicação que o público não vai conseguir entender. Concisão, ter uma comunicação que seja ao mesmo tempo direta e assertiva, que consiga trazer para o público aquele propósito da marca que precisa ficar
claro naquela comunicação, né? Qual é o propósito da marca, como ela quer ser vista. E a utilidade, né? Mostrar a importância, trazer o cliente para o próximo passo, conseguir se comunicar com ele de maneira que ele entenda ali o propósito e que ele saiba qual é o próximo passo que ele tem para dar nesse sentido. Então, a importância aí também desse brand voice. E aí a gente tem a brand persona mais uma vez para falar que ela deve ser calibrada de acordo com a persona de compra da marca. Então, as questões sobre o brand persona estão contidas no relacionamento com os clientes e o quanto a marca conhece suas personas de compra. E esse conceito, ele deve vir relacionado às métricas como o lifetime value, ou, né, como a gente já viu, né, o customer life value, que é a mesma coisa, medindo o lucro frente ao relacionamento com o cliente. Então, quando a gente fala, né, dessa calibragem, eu acho bem interessante fazer uma correlação quando a gente vai calibrar o pneu de um carro. Qual a importância, né, de fazer essa calibragem do pneu? Quantas libras você tem que colocar? Você tem lá no manual de instrução da marca, do carro, quantas libras você tem que colocar. E qual a importância disso? Tornar o carro mais seguro, fazer com que o carro ele tenha maior autonomia de combustível, ele vai gastar menos por conta da tração e todas as explicações mais técnicas aí que eu não saberia explicar, mas a importância de calibrar, que é ajustar, que é, né, conseguir trazer ali as libras necessárias para que ele tenha um bom desempenho. Se calibrar a mais, também não é bom, também não vai ser, não vai trazer o uso adequado e não vai ter a autonomia que deveria ter com o ajuste correto, né, da calibragem daquele pneu. Então, para a gente conseguir entender, né, essa calibragem aí em relação ao cliente. E aí a gente tem o Product Market Fit, que é o ajuste, né? Aquilo que eu falei, é ajustar o cliente, ajustar a sua oferta ao cliente. Então, o posicionamento ele reside no encontro da segmentação com a diferenciação. Você identifica um mercado e se posiciona dentro de um nicho de acordo com os seus diferenciais competitivos. Então, quanto maior for o Product Market Fit, ou o ajuste, né, maior a probabilidade de o cliente associar a marca à resolução do problema que ele tem. E o desafio é calibrar a proposta de valor frente às necessidades e dores do cliente. Então, você vai adequar aquela oferta, adequar, né, aquela proposta para realmente sanar aquele problema do cliente, para realmente sanar as dores do cliente. Falando então desse cliente, falando dessa orientação para o cliente. Então, a gente tem que testar hipóteses para compreender esse cliente, para aprender com elas. E a gente tem, né, dentro dessa testagem, a gente vai ter que a gente precisa compreender a atração. A atração é o crescimento exponencial. Não basta ter cliente, usuário, disposto a pagar por seu produto ou serviço, é preciso dar tração ao mesmo. Então, o que é essa atração? É conseguir realmente
atender, conhecer o público, né, que pretende dirigir a sua estratégia e trazer ele para sua marca. Então, de acordo com o hábito de consumo na internet, da persona de compra ou de preferência do cliente ideal, dos perfis, dos sítios e outros recursos, são alocados para garantir diferentes pontos de contatos com os prospects. Então, a gente precisa fazer essas testagens, né? Então, por exemplo, no livro até de vocês tem um exemplo de uma varejista, a Zapo, que ela queria vender sapatos na época em que ainda não era muito comum vender vários tipos de produtos na internet. Ela queria vender sapatos na internet, fazer isso no e-commerce. E o que ela fez? Para ela não fazer um investimento que ela poderia perder, né, que ela estaria investindo em algo que não desse resultado, não tivesse tração, ela fez essa testagem. Ela utilizou a fábrica que já existia de calçados, fez uma parceria com ela e colocou lá o anúncio, né, procurou, né, chamar esse público, engajar esse público, e que se ela conseguisse, no caso, converter essa venda, ela iria comprar dessa fábrica e iria, então, atender a essa demanda do cliente. Então, ela não ia ter o investimento, né? Ela ia comprar, no caso, aí, a preço, claro, muito menor para poder vender, e ela ia ter essa possibilidade de fazer a testagem sem perder o dinheiro que ela investiria e que talvez não trouxesse o resultado esperado, tá? Então, um exemplo de testar hipóteses, de usar estratégias. E a gente tem também, voltando lá para o quadro, o Guidelines de linguagem. O que é esse Guidelines de linguagem? É o que a marca diz, como ela diz e por que ela diz. Isso significa que a mensagem, a missão, a visão e os valores, assim como a própria identidade visual e as suas variáveis da marca, devem estar presentes em qualquer desdobramento comunicacional, em qualquer mídia do pool de canais da marca. Ou seja, ela precisa trazer o mesmo conceito, mesmo que em canais diferentes, mas ela não pode mudar esse conceito que ela já tem, né, de como ela quer ser vista, ser consistente nisso. E aí a gente tem os sweet spots, que são os pontos ideais, que vão maximizar os resultados em detrimento aos esforços dedicados para angariar e conquistar clientes. De outra forma, a marca não deve promover posicionamento que não seja aderente ao que o público valoriza. E mais importante, poder fazer uso de assuntos que o público já aprecia. Então, por exemplo, uma marca vegana que faz parceria com uma influencer vegana que já fala a respeito disso, que já defende isso. Então, essas parcerias. E a gente tem também os collabs, ou usando aí, né, de call to action, que é quando você vai, então, trazer, né, a união de diferentes personalidades em agendas de lives, que pode ser considerado um collab para fornecer call to action, ou seja, para trazer aí uma ação, para fazer com que as pessoas queiram ter esse contato com a marca, tenha esse engajamento. Antes de lançar qualquer peça publicitária ou empreender uma ação de marketing, o trabalho de branding deve acontecer no sentido de identificar estratégias assertivas que vão considerar esses sweet spots do público da marca, pois a aplicação deles na estratégia vai promover a ampliação de uma associação positiva feita com a marca. Então, quando o porquê da marca é forte, o portfólio de produtos e serviços, ele acaba sendo secundário.
Quando a marca ela consegue trazer um propósito, trazer um porquê que faça sentido para o seu público e que ele passa a confiar nessa marca, o engajamento, a compra, a fidelização para se manter não vai necessariamente estar focado na oferta que ele está oferecendo, mas naquele propósito que o cliente já se identificou, que ele já engajou, que ele já sente que isso faz parte, né, da vida, da realidade dele, que aquela marca tem um propósito que faz sentido para ele. Temos mais um momento de interação agora, que você pode mandar as suas dúvidas, e eu tenho uma pergunta. Quanto maior o número de seguidores, maior a conversão? Isso tá certo? Manda para mim a sua opinião, eu volto já. Pessoal, antes de responder a pergunta que eu fiz, eu vou responder uma dúvida aqui. Bom, tem uma dúvida de Sobral, no Ceará. Um abraço para Sobral. Temos o Buyer Persona e o Brand Persona. O Buyer é a persona que faz referência ao consumidor, que consome aquele produto ou serviço que eu estou ofertando nas redes sociais. Já a Brand Persona é a persona que faz referência à marca. Exemplo, Lu da Magalu. Como fazer atuar as duas personas nas redes sociais sem confundir o consumidor, já que são duas comunidades seguintes. Você vai definir os colaboradores, direcionar as ações, como interagir, caso a gente deu, vai essa pessoa trazer um sentido para o então, informações, trazer de uma forma as características, ficado claro. A nossa pergunta, então, tem cerca de 5 milhões de dois e outros, então, por influencers menores, ali com publicidade, com o Jarmeli, em relação às estratégias de engajamento. Vamos lá? Bom, a gente tem interações por si só que não devem ser consideradas evidências de engajamento. Então, apenas interagir com o cliente não quer dizer engajar. Importante isso ficar bem claro. Simon Sinek, ele traz uma solução para fomentar o engajamento com a marca. O porquê? Aquilo que a gente viu no início, falou do propósito, deixar muito claro qual é o propósito daquela marca. Porque a falta de propósito, ela vai fazer com que
o cliente ele foque muito no preço, que as estratégias da sua empresa acabam ligadas a preço e promoção e negligencia o crescimento sustentável da sua marca. Então, o que isso quer dizer? Se você não tem um propósito, se você não tem algo que faça sentido, que tem um porquê da sua marca, que vai fazer esse engajamento com o cliente, a sua oferta vai ser só mais uma. Então, o cliente que comprar da sua empresa vai ser aquele que não vai ser fidelizado, porque vai ser aquele cliente que ele não tem um propósito, ele está ali apenas comprando a oferta que tem o melhor preço. Então, é muito importante conseguir trazer esse propósito, ter esse engajamento, para que você não caia nessa armadilha de uma estratégia só voltada para preço, tá? E a gente tem o Growth Path, que é, de acordo com Iker, é o propósito maior, que vai determinar a base de um relacionamento com os clientes, elevando a organização acima da competição. Minha marca é melhor que a sua, né? Todo o ruído que isso traz. No processo, esse relacionamento se torna mais forte e mais imune à concorrência do que uma relação baseada em benefícios funcionais. Então, não basta apenas também comunicar, né, o propósito, mas isso tem que fazer, não vai também se sustentar. E o engajamento no ambiente online, quando a gente pensa nesse engajamento, a gente entende que grandes números, eles não trazem necessariamente taxas de conversão ou mesmo de relacionamento com a marca. Foi o exemplo que eu dei dos digital influencers, né? Às vezes você tem lá muitos seguidores, mas não consegue fazer o engajamento daquela marca com aqueles seguidores. Hoje o cliente ele pode chegar por uma ou por outra rede social, pelo site, por interações de terceiros, em uma postagem no feed de notícia. E a gente tem N opções de como o cliente pode chegar até a sua marca. Para contar uma história no emaranhado de conteúdos da internet, todos os pontos de contatos devem convergir. Do contrário, a marca pode confundir o público, dispersando. Então tem que ser contundente, tem que ser claro, como a gente viu. É preciso ter concisão, coerência, né? Não dá para falar uma coisa em uma rede social, fazer outra, né, que não tenha a ver com aquele propósito em outra, agir de maneiras diferentes, né, com propósitos que não condizem com aquilo que você prometeu para o cliente, que isso não vai se sustentar. E quando a gente fala da construção dessa persona, vamos ver? Como que a gente entende a construção dessa persona da marca? A gente precisa identificar o cliente ideal. A gente precisa ter informações primárias, ou seja, informações inéditas, aquelas que a gente vai ter que coletar, que conhecer, para daí a gente começar a construir essa persona, né, que vai trazer uma articulação de ações dedicadas a essa persona e uma calibragem dos processos internos. Então, aqui eu vou atender as necessidades e desejos dessa persona, eu vou calibrar, como eu dei o exemplo, né, do carro, eu vou ajustar de acordo com essa persona a minha oferta. E para isso, nessa busca de informações primárias, que são as métricas, eu preciso medir o tráfego, eu preciso medir quantos acessos o site recebe. Eu preciso olhar para a recorrência, acessos únicos e recompra. Eu preciso olhar para a conversão, o poder da página de converter visitantes em clientes, o quanto que essas visitas estão resultando em vendas. Avaliações, volume de feedback de qualidade.
quantidade de abandono do carrinho de compras, né? A volumetria e a captura dos motivos. Por que abandonou? Por que foi até lá e acabou desistindo? O Service Level Agreement de atendimento, que é começar pelo tempo médio de resposta aos clientes. E o preço, a comparação com os preços praticados na concorrência para ajustar ao público-alvo. E aí eu preciso ter um bom conteúdo, eu preciso trabalhar o marketing de conteúdo, que é uma das estratégias para conseguir engajar. Então, uma das formas de alavancar os indicadores é através do marketing de conteúdo, através da combinação de SEO e disponibilização de conteúdo que seja de interesse do cliente, especialmente quando se fala em algoritmo de redes sociais, a gente precisa ter taxa de relevância do conteúdo postado. Então, quanto que aquele conteúdo é relevante para o meu cliente? O quanto ele está engajando. Não adianta apenas colocar um conteúdo lá aleatório. Tem que ser consistente, tem que ter a ver com o propósito da empresa. E aí, a gente precisa trabalhar com o alcance orgânico de publicação da marca em redes sociais, que vai depender da interação das pessoas, para que esse algoritmo entenda a relevância da mesma e amplie a sua visibilidade. Como que a gente faz isso? Imprimindo botões de interação. Ah, o que é botões de interação, professora? Sabe quando você está navegando numa página e aparece lá, clique aqui, né? Tem lá um botãozinho ali chamando você para engajar, para interagir. Voltando lá, usar recursos de cada rede social como forma de responder às pesquisas. São artifícios para poder aumentar a interação dos seguidores com a marca. Então, em cada rede social, o caminho para o impulsionamento é diferente, mas o que é comum a todas elas devem ser a estratégia de conteúdo sobre a lógica do Customer Centricity. O que é essa lógica? É estar centrado no cliente, estar centrado naquilo que é importante para a tua persona. Vamos resolver mais uma atividade agora. O Carlos, ele é sushiman e ele quer empreender digitalmente. Ele é um bom comunicador e ele sempre treinou novos entrantes na cadeia de restaurantes que ele atua há mais de 8 anos. Ele quer aplicar a sua habilidade em negócio próprio que tem uma escala suficiente para que ele possa continuar atuando na profissão que ele escolheu e que ele é apaixonado. Como você sugere que o Carlos ele inicie o processo de discover do novo empreendimento ou de descoberta desse novo empreendimento? Então, qual foi a nossa sugestão aqui? Que o Carlos ele deve começar testando a melhor comunicação em diferentes mídias, para ele não ter um gasto que ele não sabe se vai ter retorno. Ele vai com a ideia de usar menos recursos, criar um cartaz em algum editor gráfico gratuito na internet, uma chamada de curso online ao vivo, investir num anúncio pago para o público-alvo que pode ter interesse nesse produto em alguma rede social específica. Caso haja inscritos, o Carlos dará o workshop e vai poder aprender com ele antes de gravar um curso, pois com certeza vão surgir várias dúvidas e insumos que podem refinar a sequência da aula ou mesmo o conteúdo elencado. Então, aqui para a gente entender a importância de testar. Quando você vai empreender, quando você vai trazer alguma estratégia, fazer o teste primeiro para não gastar à toa. Estamos chegando ao final da nossa aula, momento de recapitular aquilo que nós vimos. Foram muitos conteúdos, né? Falamos de engajamento, falamos do comportamento do consumidor em ambiente virtual, falamos da persona de compra, do processo,
da comunicação e da brand persona, do customer oriented e da estratégia de engajamento. Então, pessoal, é muito importante, né, compreender que nessa estratégia de engajamento, quando a gente pensa em engajamento, a gente não está falando só de interagir. Entende a diferença? Que interação não quer dizer engajar e que engajar não necessariamente vai trazer para você um cliente fidelizado ali para sempre. Você tem que estar constantemente engajando e trabalhando esse relacionamento com o cliente. Então, para isso, a gente precisa medir, a gente precisa testar e a gente precisa conhecer esse cliente, conhecer os seus hábitos, os seus gostos e conseguir também, né, trazer ali o feedback desse cliente para melhorar, para ajustar, para fazer a calibragem entre a sua oferta e aquilo que o cliente está buscando. E conseguir criar esse propósito maior, esse propósito que vai trazer um maior engajamento à sua marca, ok? Foi um prazer estar com você nessa nossa primeira aula. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.